Estamos aqui hoje para conversar sobre o texto de Ezequiel 28, conhecido como a profecia contra o rei de Tiro. Tiro é uma cidade que fica atualmente no atual Líbano, e ela fica no mar Mediterrâneo. Ela foi muito rica na época, no Antigo, nesse período aqui do Antigo Testamento, porque ela praticava o comércio. Ela se sobrepôs sobre as outras nações com a compra e venda de mercadoria, com o comércio de mercadorias. Só que essa cidade e esse rei, ele foi aqui referenciado na Bíblia, no 28, por algumas características bem peculiares. Ele desafiou Deus, segundo 28 aqui, no verso 3 em diante. Você nota que, pela leitura, eu não vou ler ele todo, mas você nota que tomou-se um orgulho, criou-se um orgulho no coração do rei de Tiro, do rei dessa cidade, que ele, de tal forma que ele se achou superior a Deus. Ele se achou um próprio Deus invencível, indestrutível, porque ele foi hábil no desenvolvimento da prática do comércio. E ele acabou, claro, amealhando recursos, ouro, enriqueceu na prática do comércio, mas ele achou que ele era melhor que Deus e maior que Deus. Olha só o que diz aqui que Deus disse para o profeta Ezequiel. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se elevaste o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares e não passa de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Sim, és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos seus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria, no comércio aumentaste tuas riquezas, e por causa delas se eleva o coração. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Então, Deus aqui, ele demonstra, lá no versículo 11 ao 19 do capítulo 28, algumas características que trazem à memória um personagem que é muito debatido, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que é Satanás, o inimigo de Deus. Então Deus ele acabou comparando o rei de Tiro com o próprio Satanás. Ou ele comparou porque o rei de Tiro estava incorporado de Satanás, Satanás estava, viu? Ou ele estava adquirindo características que demonstravam que ele havia muita semelhança com Satanás. Agora, no verso 11 ao verso 19, isso deixa bem claro que Satanás era um anjo ungido de Deus, um ser ungido, um querubim da guarda ungida mais especificamente, e habitava o Éden. Ele fala, o próprio Deus fala. E ele era perfeito, só que um dia essa perfeição dele levou a ele se orgulhar, se jactanciar e praticar iniquidades. E o fim de Satanás, pelo orgulho, por querer se achar igual a Deus, por querer fazer maldades, por querer desafiar Deus, é a destruição. Deus fala que Satanás, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, lá no verso 18 do capítulo 28. Profanaste os seus santuários, eu, pois, fiz sair do meio de ti fogo, que te consumiu e te reduziu a cinza sobre a terra aos olhos de todos que te contemplam. O que aconteceu? Isso aqui era uma profecia de algo que iria ocorrer ao rei de Tiro. E dito por Ezequiel, pelo profeta Ezequiel, registrado. Ocorre que o próprio Deus está falando que as características que o rei de Tiro desenvolveu é as mesmas que Satanás. O rei de Tiro era inteligente, era hábil no comércio, ele conseguiu amealhar ouro e bastante riqueza, porém ele estava desafiando Deus, ele se achava igual a Deus. O orgulho dele inflou de tal forma que ele disse que ele era como Deus e ele iria sentar-se na cadeira de Deus. Exatamente
o perfil de Satanás. O rei de Tiro estava se manifestando aqui com o perfil de Satanás. O perfil de Satanás, ele tinha o controle da guarda pessoal de Deus, era um querubim ungido da guarda pessoal de Deus, mas ele não se satisfez com isso. Ele queria ser igual a Deus, queria se elevar, e Deus jogou ele para a terra. As escrituras contam que ele foi jogado para a terra, ele e 1/3 das hostes celestes, dos anjos que acompanharam. Porque ele queria se exaltar e queria ser igual a Deus, ele queria ser orgulhoso, ele queria ser ambicioso, ele não valorizou, ele não referenciou Deus, ele não baixou a cabeça para o Senhor, ele não admitiu que todo ouro, toda prata, toda a criação vem de Deus, mas ele queria ser o melhor que Deus. É o que o rei de Tiro estava querendo fazer, a mesma coisa que Satanás. E Deus falou o fim dele, que seria a destruição. A destruição ia reduzir a cinzas aos olhos de todos o rei de Tiro. E é exatamente isso que ele iria fazer com Satanás. Uma analogia. O rei de Tiro, então, está lá no 29, versículo 18, foi confrontado pelo exército de Nabucodonosor. Lá no 29, filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez que o seu exército me prestasse grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva e todo o ombro saiu a pele. E não houve paga de Tiro para ele, nem para o seu exército, pelo serviço que me prestou contra ela. No 19, portanto assim diz o Senhor, olha o que ia acontecer a Tiro. Eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito, e levará a multidão e tomará o seu despojo, roubará a sua presa, e isto será paga para o seu exército. Então, Deus movimentou o exército de Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Tiro, e Tiro foi parcialmente destruído. Depois movimentou Alexandre o Grande contra Tiro, e Tiro foi destruído, foi aniquilado. Então, o que aconteceu com Tiro, o rei de Tiro, de se orgulhar, se jactanciar, de querer sentar no lugar de Deus, de querer se achar inteligente, a ponto de ser igual a Deus, é o que diabo, é as características de Satanás. Isso que todo ser humano tem que vigiar. Tudo que temos, se temos algo de bom, se temos uma vida tranquila, se as coisas acontecem de maneira o que nos gera conforto, seja o que for, é graças a Deus, é o Senhor que tem que ser referenciado. Nós temos que ser humilde a ponto de considerar que tudo que somos e tudo que temos é do Senhor, vem do Senhor e é para o Senhor. Nós somos apenas servos, mordomos dele aqui nessa terra. Assim nós poderemos ser os filhos deles. E não querer se exaltar, e não querer ser orgulhoso. E não se achar que Deus não precisa ter espaço na vida. Não precisa ser referenciado, não precisa ser lembrado. Porque senão, olha o que aconteceu aqui com o rei de Tiro. Olha o que vai acontecer com Satanás. O que vai acontecer com Satanás está lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 10. Satanás vai ser destruído. Olha lá, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Isso que vai acontecer no final dos tempos, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, por desafiarem a Deus, por serem ingratos a Deus. Então a ingratidão é uma das piores formas que o ser humano pode demonstrar em relação a Deus. O orgulho, a jactância, e querer se exaltar, querer achar que não precisa de Deus, que é autossuficiente, como o rei de Tiro demonstrou. Então nós temos que ser humilde, baixar a cabeça de Deus, dizer que tudo que é bom que nos acontece vem do Senhor, é pela misericórdia dele, é pela vontade dele, é pela vontade dele que nós devemos dizer. Seja feita a vontade do Senhor, nos arrependamos dos nossos pecados, colocamos Deus no centro da nossa vida, oramos a Ele, consultamos a Ele a respeito das nossas vidas, nossas decisões, para que Ele seja o nosso centro. Vamos nos converter para o Senhor, vamos dar graça ao Senhor, vamos ser gratos, não vamos ser como Satanás, não. Não vamos ser como o rei de Tiro, não. Vamos ser autêntico filho de Deus, considerando Jesus Cristo, amando Jesus Cristo, seguindo os passos de Jesus Cristo e referenciando o Senhor. Vamos orar ao Senhor, vamos nos arrepender dos pecados, vamos cumprir os mandamentos dele, demonstrar o quanto amamos cumprindo os mandamentos dele lá em Êxodo, capítulo 20. Que Deus abençoe a todos.
e que todos possam fazer um exame de consciência do seu coração e voltar ao Senhor, renegar o pecado, se arrepender e ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Não ser orgulhoso, não ser jactancioso e considerar que tudo que temos vem do Senhor, pela misericórdia, não pelos nossos méritos, mas pela misericórdia dele, pela bondade dele. Que Deus abençoe a todos.